sobrinho! Oi, Pedro! Oi, Paulo! Querido, boa noite! Olha, olha onde a gente está se conhecendo, menino, que coisa linda! A live hoje vai ser bem legal, falando sobre quadrinhos, sobre sociedade, como isso está entrelaçado, vai ser muito bom. Fique aí, chegue mais. Olá, Jovino. Vamos chegando. Oi, Claudinho. Vamos chegando, hoje a live vai ser muito legal, muito legal. Um tema muito bacana. Um tema leve para começar a semana. Vamos chegando. Cadê Sávio, gente? Ó, Sávio aí, acabei de falar de você, Sávio. Deixa eu ver aqui. Só para não perder o costume. Cheguei! Acabei de falar de você. Que hoje. Cheguei, aplausos! Oh, pois é, devia ter preparado. Ah, acho que vou fazer um lance com a sonoplastia também. Ah, é? É, fica para a próxima. E aí, Ah, como é que você está? Quanto tempo? não é? Bastante. A gente conta o tempo já estava demorado o tempo pré-pandemia e agora é Isso, tempo pós-pandemia, né? isso, exatamente. É muito tempo, são muitos tempos, né? Isso dá uma live também muito legal. Né? Mas estamos bem, Então, estamos bem. Apesar dos pequenos surtos que dá esse processo de isolamento, né? E a gente cria essas estratégias para sobreviver a ele, mas estamos bem, isso. aguentando Isso é firme. que bom. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Ou é esse ou seria o quê? Nem sei o quê. Qual seria o outro caminho? Pequenos Né? surtos acho que vale a pena, assim, de vez em quando. Adriana, minha amiga, um beijo. Olhe. Então, sabe, eu tô muito feliz por você ter aceitado o convite. Você já é um queridão, né, da família inteira. Ah, Já que já Alan chega maravilha. por aqui também. Daqui a pouco ele aparece aí. Pois é. E aí é isso. A gente falou uma vez sobre como a sociedade atravessa todas as camadas, né? Assim, tá tudo atravessado. O emocional, é, as criações artísticas, está tudo junto, né? E aí eu queria saber como é que isso afeta ou chega no jovem, que é o principal leitor, né? Dos quadrinhos. E você já me disse que não começou assim, né? Então eu quero saber como é que começa isso. Não, é curioso que as pessoas fazem essa relação, é uma relação quase que naturalizada, de que história em quadrinho é uma literatura para criança, enquanto o livro escrito, sem figurinhas, é uma literatura para adulto. Né? Isso é uma construção que nós tivemos, principalmente a construção do século XIX. Porque se a gente pega o material textual, o registro anterior a esse período, você vai ver uma quantidade imensa de documentos medievais cheio de figuras, cheio de imagens. Você vai ver uma quantidade imensa de imagens acompanhando outros registros, como dos astecas, dos incas, lá na antiguidade. Então, na verdade, essa criação de uma espécie de higienização do letramento é coisa do nosso mundo do século XIX. Melhor, é coisa do nosso mundo pós-colonial, porque já havia uma ideia de que letramento era para algumas pessoas. Né? De preferência homem, de preferência branco, de preferência
vinculado a alguma instituição, igreja, né, política. Então, a gente sempre teve na história da humanidade essa separação dos letramentos, o que pode ser, o que não pode ser, para qual tipo de leitor, de acesso. Né? Hoje a gente sabe que democraticamente todo mundo tem acesso à leitura, mas ainda temos as tradições de inventar o que é de acesso a um ao outro. Então a gente tem a ideia de que quadrinhos, essas histórias em quadrinhos, são necessariamente são necessariamente um suporte para um iletrado, para alguém que tem um letramento ainda em construção. Então, na verdade, é coisa que nós inventamos sobre as histórias em quadrinho, não que elas são, né? Porque elas não nascem para um público infantil. Pelo contrário, elas nascem em jornais periódicos no século XIX. Né? Na verdade, no século XVIII chegou a ter algumas narrativas visuais acompanhando esses jornais, esses periódicos, né? Até chegar ao que a gente chama de história em quadrinhos. E aí, quando vem histórias em quadrinhos, elas também não surgem como uma literatura para criança, elas vão se adequando a essa sociedade, né? E aí a gente constrói essa ideia, esse vínculo, esse casamento que ele é meio forçoso, né? Entre criança e história em quadrinho. Né? Esse casamento já teve, por exemplo, muita gente já disse, por exemplo, que no período do século XIX e início do XX, que teatro era para adulto e cinema para criança. Né? Que bobagem. A coisa gravada. Oi? Que bobagem isso. Não é? Mas é assim, óbvio que o próprio mercado se reorganizou e não ficou. No caso dos quadrinhos foi o contrário. O mercado viu que aquilo ali poderia ser um filão. Né? E não o contrário. Poxa, vocês estão dizendo que essa produção é para criança está consumindo essa produção, então vamos dar visibilidade a esse nicho de mercado. Né? E acabaram produzindo cada vez mais quadrinhos para a criança e não para o seu leitor original que não tinha idade. Era um leitor misto. Né? E que o que hoje é também, não é assim? Acho que se aproximou muito disso. Tem uma série de quadrinhos que se propagam aí para qualquer idade, né? Hoje o mercado percebeu que o público também mudou bastante. O público vai se reorganizando e consumindo ou não. Né? E aí o que é que o próprio mercado fez? Separou as categorias de leitura. Né? A gente tem uma tradição, por exemplo, japonesa, de que as narrativas em quadrinho lá tem faixas etárias, tem gênero, tem sexualidade, tem quadrinho feito para idosos, tem quadrinho feito para jovens, tem quadrinho feito para homem, tem quadrinho feito para mulher. Então eles construíram camadas separadas de nichos de mercado, né? Que é coisa da própria indústria. O quadrinho estadunidense só reaprendeu isso lá no período da década de 60, 70, com a Revolução Cultural, que começou a dizer para eles, olha, quem consome quadrinho não é necessariamente a criança. Inclusive, nós estamos produzindo quadrinhos pornográficos, nós estamos produzindo quadrinhos políticos, nós estamos produzindo quadrinhos, o que se caracterizou como um mercado chamado underground, né? Esse quadrinho para fora do mainstream, né? E aí o mercado brasileiro aprendeu com esse quadrinho americano. Mas bem depois, né? Que a gente passou por uma outra coisa aqui, chamada ditadura militar, que atrapalhou ainda mais essa transformação do suporte. Né? Eu acho que esse é um bom ponto assim, para a gente falar como o quadrinho foi atravessado pelas questões sociais. Né? E aí você pode falar mais sobre primeiro isso. Que, na verdade, não só quadrinho, tudo. É uma coisa curiosa que eu sempre digo para as pessoas, principalmente aluno em sala de aula, né? Que eu já vi aluno me dizendo assim, coisa do tipo, ô professor, já que vai dar aula de tal coisa, vê se não fala de política. Quando, na verdade, não existe, eu vou falar até pausadamente para ficar sensual, não existe nada apolítico. Tudo é político. Tudo é. Né? Fazer essa live aqui é parte de um processo de construção política dos ditames. E quando eu falo e você ouve, também uma construção política eurocentrada do discurso. Porque se você vai para uma comunidade nativa brasileira, os indivíduos chavantes, cachixis e por aí vai, você vai ver que eles vão conversar ao mesmo tempo todo mundo e todo mundo se entende. Então até essa maneira de que eu estou falando e você está ouvindo, ela é política. Né? Então os quadrinhos, eles já surgem nesse universo de política. Primeiro que eles já surgem no jornal. E o jornal é, prioritariamente, um espaço de discussão política. Né? Claro, de discussão ideológica.
Então, a primeira coisa que acontece é que esses quadrinhos no século XIX, eles surgem como... eles surgem primeiro como charges de caricaturas, né? Eles são maneiras visuais de fazer chacota com os governantes, com os políticos, com a sociedade, né? E aí eles vão migrar dessa chacota para uma narrativa. Eles vão se abraçar, eles vão se aproximar da literatura. Então você vai ter os primeiros quadrinhos, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil um autor que ficou bastante famoso, que é o Angelo Agostini. Ele vem da Itália, ele passa, a infância dele foi parte da juventude, foi um processo na Itália de escape de um regime autoritário no século XIX. Um regime em que ele estava fazendo críticas à igreja, ao Estado, às monarquias. E aí, quando ele vem para o Brasil, no século XIX, ele vai produzir quadrinhos assim aqui, né? E aí, esses primeiros quadrinhos brasileiros, não é só dele, esqueci o nome agora, mas tem outros autores que estão trabalhando no mesmo período, fazendo a mesma coisa. O que são essas coisas? Existe o jornal, que tem um aparato ideológico, e existem essas narrativas visuais que acompanham o que o jornal está dizendo. Então, se o jornal é monarquista, ele vai fazer chacota com os republicanos. Se o jornal é republicano, faz chacota com os monarquistas, né? É bem parecido com o que seria esquerda e direita hoje. Então, há uma construção nessas primeiras narrativas de construir chacota. Então, as primeiras narrativas visuais, em sequência, elas são críticas sociais. Por exemplo, um dos primeiros quadrinhos que tem do Agostinho, uma das primeiras narrativas dele no jornal O Cabrião, metade do século XIX, são narrativas falando mal do correio, por exemplo, do sistema de correio, que atrasa. Tem uma outra narrativa muito bonitinha, muito engraçada, que tem uma sala de aula no começo do semestre do curso de medicina e a mesma sala de aula no final do semestre do curso de medicina. Eu nem preciso falar muita coisa, e todo mundo já imaginou o que seriam essas duas imagens diferentes uma da outra. Então, esses primeiros quadrinhos, eu acabei de narrar questões que você já viu, que eles não foram feitos para uma criança acompanhar. Né? Tem um quadrinho, por exemplo, que a narrativa do quadrinho é dizendo assim, olha, tá o imperador Dom Pedro II segurando o jornal e dormindo. E aí tem a nota dizendo assim, o país afunda e o imperador dorme. Quer dizer, é uma crítica política, né, do imperador dormindo com o jornal na mão, e o jornal escrito O País, né, que é o jornal da época. Então, enquanto o país está no colo, largado, o imperador dorme. Então, essas narrativas não foram feitas para seduzir um público infantil. Elas não têm uma pantomima, uma brincadeira lúdica que seja para a criança. Elas estão falando de política. Né? E aí, depois da proclamação da República, que a gente vai ter o processo de proclamação da República aqui no Brasil, em que esses quadrinhos vão começar a se basear numa narrativa que já existe na Europa, já existe nos Estados Unidos, infantil, né? De pequenos personagens engraçados. Então, ainda que seja infantil, ainda são críticas. Por exemplo, todo mundo lembra de Pafunço e Marocas, né? Que é um casal, um personagem... Eu não lembro, não. Se botar no Google Pafunço e Marocas, vai ver a imagem e vai dizer assim, eu lembro disso. Porque até hoje, tem jornais até hoje que lançam as narrativas de Pafunço e Maroca, de Garfield, Garfield já é mais próximo, recente. assim. Já é muito desses jornais de mantém. Até porque é mais barato essas narrativas. Pafunço e Maroca é uma história de humor que crianças adoram e que está falando, na verdade, mal do chamado novo rico estadunidense. É um casal que ganhou, acho que foi aposta em corrida de cavalo, ficam ricos de uma hora para outra, e eles são os idiotas, porque eles são ricos, mas eles não sabem viver a cultura da riqueza. Então eles são pobres com muito dinheiro, né? Bem a cara do brasileiro. E quando a gente pega, por exemplo, Recruta Zero. Recruta Zero é um personagem que está fazendo chacota com o universo militar, né? E que apesar da gente consumir enquanto crianças essas narrativas, elas são políticas, elas estão falando da realidade. Né? Elas não estão falando... alguém falou aí do... O Pinóquio. O Pinóquio era de jornal? Não. O Pinóquio nasceu como obra literária. Né? É uma obra da literatura italiana que, inclusive, nem virou quadrinho primeiro, virou animação da Disney e depois se tornou história em quadrinho. Né? Ah, sabe, por falar nisso, essa saga Pop Psycho é muito legal, porque a proposta dele é trazer esse universo, descer para o lado psicológico. Eu adorei a página deles. Lá em cima tem um comentário bem legal também, aqui da Horta e o Jardim,
que fala sobre ilustradores estão arrasando nos quadrinhos, denunciando racismo, entre outros temas relevantes. Eu acredito Sim. que esteja falando mais de agora, mais próximo também, não é? É engraçado que acontece uma outra coisa curiosa que as pessoas dizem assim: nossa, os quadrinhos não eram assim politizados, agora eles estão se tornando tão politizados. E eu acabei de contar no século XIX um monte de quadrinho politizado, né? Uhum. E até os primeiros quadrinhos. Oi. Não, eu ia dizer que estão lembrando de vários aqui, ó. Mafalda, que é um clássico das tirinhas, né? Mafalda. Mafalda é um O quadrinho político, H. né? Carregadamente de narrativas políticas. É um quadrinho da década de 70. Né? H, o Terrível, que também está fazendo chacota com as condições humanas, o convívio, o cotidiano dos seres humanos. Claro que brincando como se fosse um mundo medieval. Né? Inclusive, são essas primeiras narrativas que estão carregadas de discursos políticos que muita gente lembra na própria infância de ter consumido. Né? Ou de ter elas como os percussores dos outros personagens, como os super-heróis. Né? A ideia que as pessoas têm é de que esses personagens primeiros infantis eles eram anteriores aos super-heróis. Por exemplo, o Popeye, né? Que o Seeger, que é o criador dele, não fez o Popeye para ser o personagem principal. O Popeye era uma chacota com o personagem principal, que era o Dudu, aquele personagem que come hambúrguer, que a gente conhece da animação. Né? Aquele era o personagem principal. O Popeye, na verdade, era um cara que estava sacaneando com aquele personagem, e as pessoas gostaram tanto que o autor disse, não, o marinheiro que tem que ser o Popeye. E, na verdade, o Popeye estava fazendo chacota justamente disso, porque o cara vai e diz assim, poxa, eu quero navegar, preciso de um marinheiro. Aí ele vai até o porto. Tá o Popeye sentado umas caixas, uma coisa assim, com a tatuagem de âncora, com aquela roupa característica, com um cachimbo. E aí o indivíduo vai e pergunta, você é um marinheiro? Aí o Popeye diz, está achando que eu tenho cara de quê? Aí ele está contratado. Quer dizer, é a maneira capitalista de entender como é que funciona a seleção para um trabalhador. Então o Popeye nasce dessa Engraçado, coisa. engraçado você falar do Popeye, que, se não me engano, a ideia de botar o espinafre foi para aumentar o consumo do produto, não por causa da saúde, mas por causa do dinheiro, né? Para movimentar a indústria lá do. Primeiro que É aí? era um produto pouco. Sim e não, a resposta à sua pergunta, eu vou dizer sim e não ao mesmo tempo. Mas calma que eu vou explicar. Sim, Você porque já era um gosta produto. desse sim e não, viu? Não diga nada para você. Primeiro porque, assim, era um produto que não tinha muita saída, o espinafre, né? Da produção alimentícia da agricultura estadunidense, era um produto que não tinha saída. Em compensação, havia uma campanha, na verdade sempre houve campanhas de condicionantes alimentares nos Estados Unidos. Né? E aí a população tinha uma quantidade baixa de ferro, o que estava fazendo com que adoecessem com mais facilidade. E aí não tinha esse ferro, esse consumo do ferro, né? E aí eles resolveram fazer campanhas com o produto, com espinafre, né? Que os estudos já estavam dizendo lá da década de 20 e 30 de que tinha uma quantidade de ferro. E aí esse espinafre, o próprio Estado dizia, poxa, a gente precisa que as outras, os meios de comunicação nos ajudem a valorizar tanto a indústria do espinafre quanto o consumo de ferro. E aí é óbvio que havia isenções de taxa, né, diminuição de imposto. Na verdade, todo mundo tem que lembrar o seguinte, toda vez que vocês ligam numa TV global televisiva e ela está fazendo assim, vamos mostrar agora a vida do pirarucu. Na verdade, não pense que a TV está sendo boazinha em mostrar o peixe para poder você ficar bem com a natureza. Na verdade, é isenção de impostos, né? Todos esses programas, essas apresentações, essas coisas têm redução de impostos. E aí o Popeye foi isso, era uma redução de imposto, que a indústria do quadrinho viu que, poxa, caramba, bota o cara para comer espinafre, isso vai reduzir e melhorar bastante. Então, essa relação política, ela está o tempo inteiro. Só que ela tem um porém. Ao mesmo tempo que ela é favorável para a gente, porque a gente vê questões políticas sendo inseridas nessas narrativas, elas são um meio do qual regimes mais conservadores vão questionar as lutas de minorias. Então você vai ter o tempo inteiro todo regime mais conservador, mais autocrata, autoritário, vendo em narrativas ficcionais o perigo para a sociedade. Né? Isso não é muito difícil da gente entender, não. A gente pode lembrar que no período da ditadura do Vargas, uma das primeiras coisas que ele fez, na década de 40, foi mandar prender e tirar os livros de Jorge Amado, por exemplo,
né? E aqui em Salvador, na década de 40, a gente assistiu, as pessoas assistiram, ali, como se estivessem ali no elevador Lacerda, olhando para baixo, onde hoje é a Marinha, pilhas e mais pilhas de livros de Jorge Amado sendo queimadas pelo Estado militar, pela ditadura de Getúlio Vargas, né? A gente, no período da ditadura militar aqui, a gente teve também a mesma coisa, livros sendo queimados, perseguidos, autores que tiveram que fugir. Porque mesmo o livro não... A gente pensa logo, primeiro em livro não ficcional, né? Aquele livro de não ficção, do cientista político, do historiador, do psicólogo, de seja lá o que for, é perigoso para o regime autoritário. Mas a ficção também, não é à toa que Jorge Amado, que não teria nada a ver com essa perseguição, foi perseguido, porque a ficção nos permite exercitar uma cidadania através da alegoria. A gente diga. Não, e por falar nisso, eu lembrei que psicanalistas e psicólogos foram escorraçados do país também, principalmente os psicanalistas, né? Foi numa época que as pessoas foram para a Argentina e saíram fugindo para outros lugares da América do Sul. Então, tem a ideia da arte, do pensamento, da subjetividade ser atacada, né? Porque quando a gente fala de arte, a gente fala de subjetividade inteiramente, né? Completamente. Então, nós tivemos isso bastante, né? E aí, os períodos todos que passaram por esse processo aqui na história do Brasil, de uma política mais reacionária, elas tiveram processos de combater narrativas diversas de ficção. Como é que isso aconteceu com o quadrinho? Com o quadrinho, isso ficou um pouquinho mais fácil para eles, porque já estavam sendo construídas, desde o final do 19, a ideia de que quadrinho era para criança. Se quadrinho é para criança, logo nós temos as crianças como ameaçadas pelos discursos que tem nos quadrinhos. Se criou a ideia, que é uma ideia também muito, muito complicada, né, de que as crianças não têm autonomia, as crianças não constroem a própria criticidade, as crianças são... Na verdade, se criança fosse fácil da gente trabalhar de forma maleável, com ideologia, nossa, o trabalho de professor em sala de aula era maravilhoso, porque bastava dizer aquilo, a criança aceitava aquilo e acabou a história. Mas não, a criança é um trabalho desgraçado justamente porque o filtro que ela está construindo para narrar, para montar a sua realidade, né, ele perpassa diversos outras camadas. Então, se fosse tão simples assim, vamos botar uma história em quadrinho que ensine as crianças a fazer isso ou aquilo, a não bater no coleguinha, ficava muito mais fácil, né, administrar a criança dessa maneira. Criança não é isso, então acho que você sabe até mais do que eu. Deve ser, inclusive minha filha acabou de entrar aqui, ó, Lua. Lua, um beijo, que inclusive está falando de Luluzinha, que outra pessoa falou aqui, né, lembrou dessa questão do feminismo dentro da história em quadrinhos, começando com ela, né? com a Luluzinha. Luluzinha já estava trabalhando essa ideia de revanche contra o patriarcado do Bolinha. Claro que tudo de forma muito mais leve, né? Tudo de forma mais cotidiana, né? Essas histórias em quadrinhos não são esse panfleto que os regimes mais ortodoxos autoritários pensam que elas são. Elas, na verdade, são diálogos com a própria sociedade, né? Então, vamos pensar primeiro, quadrinhos, série de TV, filmes, muito mais como sintomas da nossa realidade do que como doenças. Eles não são a doença, eles são os sintomas. Então, se uma história em quadrinhos ela tem uma narrativa racista, essa narrativa racista da história em quadrinho diz muito mais dos seus produtores e leitores do que do objeto em si. Então, o objeto ele é mais sintomático. Ele é uma maneira da gente entender como aquela sociedade valoriza ou não alguns signos, né? E aí, quando você tem uma Luluzinha que está dando porrada no Bolinha, uma Mônica que está questionando o Cebolinha, mas ao mesmo tempo você tem um personagem negro que é o Cascão, sendo tratado como sujo, como o que não gosta de banho, questões estão perpassadas para que isso seja aceitável ou não, né, dentro da nossa sociedade. Então a gente teve esses reveses que foram sempre com crianças. Getúlio Vargas fez ele tinha uma proposta de controle dessas mídias para com as crianças, né? Então havia uma censura às histórias em quadrinhos. No período da ditadura militar também teve censura. Muitas dessas censuras foram reflexos de censuras ocorridas em outros estados sociais, em outras políticas, em outros países, né? A gente teve
Os quadrinhos tinham uma liberdade muito demasiada na década de 30, 40. Inclusive, demasiada de verdade. Até, eu vou fazer até uma coisa meio... Eu estou falando aqui dos censores, mas eu vou em algum momento dar uma de advogado do diabo. Você tinha quadrinhos com narrativas mais lúdicas, quadrinhos pedagógicos e quadrinhos de violência, todos ocupando o mesmo espaço na banca. Não tinha na capa dizendo esse quadrinho foi feito para adulto, ou esse quadrinho foi feito para tal geração ou tal tipo de pessoa. Não, era tudo quadrinhos. E como os pais já estavam com a ideia de que se é tudo quadrinho, criança pode consumir tudo, as crianças começaram a consumir quadrinhos de violência. Quadrinhos que estavam narrando crimes reais. Acontecia um crime na década de 40, nos Estados Unidos, um autor fazia em quadrinhos o crime. Então os quadrinhos estavam parecidos com o que nós temos hoje, com essas televisões, com esses programas que acontecem meio-dia, programas jornalísticos, né? Que mostram crime toda hora, que intensificam o crime, que hiperbolizam o crime, a ponto da gente construir uma sociedade de medo. E aí os quadrinhos passaram por isso. Só para ter uma ideia, o Batman, por exemplo, vou falar do Batman com Carlos Barros numa live futura, mas o Batman, ele era um personagem que usava nas suas primeiras histórias, em 1939, um revólver. E aí, nos Estados Unidos, em 1939, estava tendo diversos debates sociais, debates políticos, da propaganda ao armamentismo. Se era bom ter ou não o armamento social. E aí o povo dos Estados Unidos, que estava em dúvida se isso poderia ter ou não, a gente tem que lembrar que a gente está passando por um processo, década de 30 nos Estados Unidos, de crime organizado. Né? São os gangsters, é Al Capone, é essa turma que ficou toda famosa depois no cinema, mas que estavam causando terror com crime organizado na década de 30. Então o personagem que nasceu na década de 30 e que usava um revólver, ele começou a se aproximar com esse símbolo bélico mais do crime organizado do que do combate ao crime. Gente, e aí, você sabe que isso me lembrou Diga. Isso me lembrou alguns políticos brasileiros, sabe? Né? Que se aproximam muito com esse universo miliciano e gangster, né? Enfim, mas, desculpa interromper sua narrativa. Mas o que acontece é que os Estados Unidos, mesmo vendo que há uma liberdade deles, o uso dos espaços, da liberdade individual, eles valorizam muito a liberdade individual. Mas mesmo com a liberdade individual, eles perceberam que o acesso às armas para um cidadão comum só alimentaria ainda mais o crime organizado. Só alimentaria ainda mais a passagem dessa arma da mão do indivíduo para o próprio crime organizado. Ou aumentaria a potencialidade do crime organizado. Eu escrevi um artigo sobre isso. O nome do artigo é Batman Tinha uma Arma, né? Que é brincando, na verdade, com a música do Aerosmith, Jane Ganagan. Então, o Batman tinha uma arma. E aí, em um dado momento, como votaram contra o armamento civil nos Estados Unidos em 1930, a sociedade estadunidense, os seus políticos votaram contra o armamento civil, né? Os editores do Batman então resolveram que o personagem não deveria usar mais um revólver. E aí, a partir desse momento, ele foi diminuindo o uso da arma e o discurso sobre o uso da arma. Ele antes usava o revólver, como bem entendia. Depois ele começou a dizer que só usa o revólver em último caso. Depois ele foi dizendo que, na verdade, ele não usa o revólver ele usa o revólver para abrir cadeado, para furar balão, seja lá o que for. De 40. Eugênio? Ai. Voltou? Eita. Eu dei uma quedinha, foi? Assim. Não, foi? Mas acho que já voltou. Foi. Mas tá me ouvindo? Uhum. Tô ouvindo, tô te ouvindo. Aí, então, na década de 40, o personagem começou a perder o uso da arma e ele ganhou uma outra coisa também na década de 40. Um companheiro mirim, o Robin. Que é uma estratégia, não das histórias em quadrinho, é uma estratégia da literatura romântica do século XVIII, século XIX, que é justamente o Sancho Panza para como é o nome do personagem, meu Deus? Esqueci o nome do personagem. O medieval lá. Então, esse personagem que acompanha o protagonista, ele serve de ponto de ligação entre o leitor e o personagem. Don Quixote. Alguém... Então ele serve como ponto de ligamento entre o leitor e o personagem principal. Porque imagine o Batman desvendando um crime
e contando para o comissário Gordon, que é o chefe de polícia, o que é que aconteceu no crime. O comissário ia dizer, Batman, deixa de ser babaca, eu estudei, né, sobre criminalidade, eu sei do que se trata, não preciso que você me explique. Então o Batman precisa explicar para alguém. Para quem é que ele vai explicar? Para uma criança, um personagem mirim, o que foi que aconteceu naquela situação. Se a gente for parar para pensar em Sherlock Holmes, ele faz a mesma coisa com o Watson, né? O Watson é um cara que está acompanhando o detetive, ele não entende nada de crime, nem de investigação, nem de perícia. E aí o Sherlock Holmes que vai dizer para ele, olha, o cara aqui ele não invadiu a casa quebrando o vidro, na verdade ele saiu da casa pelo vidro, porque os pedaços de vidro estão no lado de fora da casa e não no lado de dentro. É evidente, meu caro Watson, né? Está explícito, caro Watson. Então a fala é justamente para isso. Então os Ah, eu quadrinhos na nunca vi década... dessa forma. Eu nunca vi essa fala com essa conotação. Né? Pois é. É evidente, minha cara Watson, né? Então, que as coisas foram assim. Então, os personagens passaram. Em 45, aconteceu uma coisa muito curiosa nos Estados Unidos. Primeiro, uma perseguição ao comunismo, né? Os Estados Unidos estavam passando... Lembremos que acabou a Segunda Guerra Mundial. Há um processo agora de construção ideológica da realidade. Eles precisam valorizar a realidade deles e não do outro. E aí eles constroem, então, uma perseguição dos Estados Unidos ao comunismo, aproximadamente ali em 1945. Com essa perseguição ao comunismo, era necessário perseguir qualquer coisa que parecesse comunista. E uma das coisas que pareceria comunista, que seria próximo do que é comunista, é justamente as camadas que a gente entende como da nossa sociedade. Relações homoeróticas, homoafetivas, homossexuais, políticas sociais, políticas de valorização de grupos minoritários como o negro e por aí vai. Então os quadrinhos passaram por um processo de censura. Eles vão fazer essa censura primeiro com o Batman? Não, porque o Batman meio que obedece às regras. Eles vão fazer essa censura com quem? Com os quadrinhos de violência, de terror. Então eles vão usar o quadrinho de terror para dizer que aquele quadrinho de terror ele é tão pernicioso para a criança quanto qualquer outro quadrinho. Então eles vão perseguir o Batman, vão perseguir a Mulher Maravilha, vão perseguir o Super-Homem, dizendo eles que iniciaram um processo pela perseguição ao quadrinho de terror, mas vão usar esse esteio social, a opinião pública favorável à perseguição, para perseguir outras questões. E aí eles vão perseguir as pautas feministas, eles vão perseguir as pautas LGBT, eles vão perseguir as pautas de justiça social, né? Através da ideia de que as crianças são influenciáveis por essas histórias em quadrinhos. Aí eu queria fazer um parêntese. Eu acho, não tenho certeza que a gente já falou em algum momento sobre isso, porque eu te questiono, sobre por que existem a fala principal do herói é a fala politicamente correta, por assim dizer, né? Então, lutar a favor do mais fraco seria o óbvio, é o lado do herói, não é? Como Sim. é que tanta gente que diz que é fã de sagas incríveis e personagens incríveis pode se voltar, por exemplo, para o lado fascista da história social, começa a flertar com esse lado fascista. Então, eu sei que você pode falar sobre isso. Eu sei que você pode falar sobre isso, cara. Sim, né? Na verdade, uma coisa curiosa que nos acontece hoje é que você vai ter os quadrinhos na década de 40, por exemplo, com o Capitão América e companhia, tudo combatendo nazista e ninguém questiona nenhuma postura favorável dos nazistas. Você vai ter quadrinhos na década de 70, de 60, na verdade, do próprio Pantera Negra, final de 60 e de 70, enfrentando a Ku Klux Klan. Ninguém vai questionar um herói enfrentando um regime autoritário, um regime reacionário. O que nos acontece hoje em dia é que a gente está passando por um processo social também muito curioso. Nós estamos cada vez mais consumindo identidades, né? Então, você ter um aplicativo, usar o WhatsApp, é muito mais por uma pressão que a sociedade sofre dessas indústrias do que do uso e mecanismos do próprio instrumento. A gente está fazendo uma coisa maravilhosa hoje em dia, que a gente está rompendo com isso, a gente está anarquizando os meios sociais, né? Nas redes sociais. Porque até então ela nunca parou para usar para a gente debater questões políticas.
ela sempre servia para botar foto da gente sensual e bonita, e eu adoro fazer isso no meu Instagram. Mas é bom também a gente usar isso a favor desses debates. O que acontece hoje em dia é que a gente está passando por um processo em que as pessoas estão mais preocupadas em dizer que assistiu todos os filmes da Marvel do que as mensagens que estão inseridas nos filmes. As pessoas estão mais preocupadas em dizer que comprou os livros de tal autor do que a mensagem que está escrita ali no livro. Então as pessoas estão consumindo uma espécie de capitalismo identitário simbólico, em que a pessoa se abraça, veste uma camisa, como por exemplo, de um movimento político qualquer um que vocês pensarem, e ela, em vez de pensar o seu próprio movimento político, ela acata uma espécie de pacote que vem com o movimento político. Então, se a pessoa diz que ela é de direita, logo ela não pode ser de candomblé. Logo ela não pode ser gay. Logo, ela já construiu uma ideia de que essas tendências elas são pacotes fechados, como se fossem sistemas operacionais. Elas instalam em si mesmas, né, essas ideologias de um mercado capitalista das identidades, do simbólico. Então, o que acontece hoje conosco é que as pessoas estão consumindo histórias em quadrinho sem ler histórias em quadrinho. Então, elas preferem ter na estante uma coleção imensa do que debater as questões que estão trazidas naquelas narrativas e que sempre estiveram ali para o bem e para o mal, avançando ou afrouxando com os debates daquele próprio lugar. Né? Então, hoje em dia, você tem mais pessoas antifeministas que estão fazendo cosplay da Mulher Maravilha. O que é um absurdo. Não. Né? O que é a Damares usando uma máscara da Mulher Maravilha, gente. A Damares usando a máscara da Mulher Maravilha. Sendo uma pessoa que tem um ódio assumido aos direitos humanos e aos direitos das mulheres, né? E que constrói uma ideologia de segregação de gênero explícita. Meninas usam rosa e meninos usam azul. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é um consumo desses espaços sem os debates inseridos na ficção. Então você não tem como, tem que ser muito imbecil para você ser antifeminista e vestir um cosplay da Mulher Maravilha. Para você ser a favor da ditadura militar e assistir Star Wars. Tem que ser muito canalha ou muito ignorante para você fazer essa relação em que os espaços são mais de consumo daquele objeto do que de apropriação do debate ali inserido. Então acho que é isso que nos acontece hoje em dia. E essa coisa da sociedade de consumo é bem isso, não é? Assim, a gente acaba perdendo a alma da história e consumindo um produto. E como o consumo é algo muito rápido também, então você não quer muito saber aquilo ali, você só quer, como você disse, assim, mostrar que tem algo que faz parte de um grupo. E isso me chamou muita atenção, né? Quando eu vi vários meninos da sala da minha filha com objetos muito legais, Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, e quando você vê os meninos super escrotos, assim, com falas desrespeitosas às outras meninas, meninos de 12 anos, assim, porra, fala sério, eles parecem vilões do que mocinhos, isso é muito estranho. E aí... Diga. Vamos só dar uma olhada aqui no bate-papo aqui. Eu sou péssimo para olhar isso. Nas minhas lives eu sempre digo para todo mundo, eu digo, gente, se eu não li vocês, me perdoem. A cabeça minha fica em outras imagens, mesmo que eu veja a pessoazinha passando ali, eu nunca lembro de ler. Né? Então, se alguém perguntou alguma coisa... Liliane falou sobre os quadrinhos e as narrativas para as crianças, falando, né, em quadrinhos e narrativas para as crianças, em tempos tão sombrios com a negação de direitos, em meio a tudo isso, hoje compramos, é isso, né? Compramos 30 anos de Estatuto de Adolescente. Completamos, né? Acho que é completamos. Completamos. 30 anos de Estatuto. E questionável, assim, gente, o Estatuto é maravilhoso, é lindo, ele precisa ser colocado em prática e não ser tirado. Na verdade, tudo na nossa legislação, né? A nossa Carta Magna, ela é muito linda, ela precisa ser colocada em prática. Agora, o grande problema é isso. Como a gente está consumindo identidades através de um mercado capitalista identitário, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Elas estão comprando a ideia de que aquilo que elas têm de discurso, por exemplo, eu já vi muita gente fazer discurso que na verdade é fascista e diz que é de direita, e eu digo, olha, isso aí não é nem mais direita e esquerda, isso aí agora é fascismo claramente, extrema direita, então para com isso.
E a outra coisa é isso, é o cara vestir a camisa do Capitão América e ele tem um discurso de ditadura militar, quando o Capitão América militar, quando o próprio Estados Unidos Nossa, nunca teve, por exemplo, um regime militar. Vocês repararam isso? isso é O país incrível que é isso. símbolo dessa turma mais reacionária, ele nunca assumiu uma postura contra as liberdades individuais. Claro que a gente sabe que é um país racista, é um país machista, é um país imperialista do Estranho. escambau. Estranho, É um país ruim. estranho, porque enquanto fala muito sobre a liberdade, ele está falando da liberdade dele, né? Tudo É, para ele, é. assim, é egóico ao extremo. Mas, ao Aqui mesmo tem tempo, esse espaço nunca permitiu reações enérgicas, como a gente tem, por exemplo, no espaço brasileiro. Então, a gente tem, o Roberto da Mata falou até ontem na televisão, acho que foi no programa do Fantástico, alguma coisa assim, o quanto que a gente tem na nossa sociedade um miasma que ele é antidemocrático, mas ele também ele é anti-patriótico, ele é anti-sociedade, Ai, que é a pois é, ideia que coisa. dos indivíduos serem por si contra os outros. Né? E as frases que a gente conhece muito bem, você sabe com quem você está falando? Né? Você nunca vai ver um Nossa. super-herói dizendo que você sabe com quem você está falando. Né? Você, Não, isso é mais a cara do vilão, né? O Caveira pois é. Vermelha chegar no lugar e dizer vocês sabem com quem você está. Quer dizer, o vilão tem essa postura mais Ou, autoritária, de ou o ódio aos vilão outros. falando assim, ó. Não é um cidadão, é um engenheiro civil. É, você vai ver o Capitão Gente, isso é América dizendo assim, bizarro. gente, vamos respeitar a lei porque nós somos cidadãos. Né? E aí o vilão vai dizer, eu não sou um cidadão, eu sou o Capitão Frio. Quer dizer, o vilão, ele é antidemocrático, ele é Ai, antissocial. Né? Por mais que às vezes a exato. gente se Ai, afeiçoe aos vilões, né? Nos quadrinhos mais recentes. alguns vilões. E por falar nisso, eu estou com raiva do Falhou. Batman. Eu não superei a morte do Super-Homem. Não Você superei. assistiu aquilo? Assisti e não superei. Na verdade, eu tenho um quadrinho em algum lugar de casa da morte, o quadrinho A Morte do Super-Homem, que eu nunca li, mas enfim. Então, por falar nisso, deixa eu te dizer uma coisa. Falando de democracia, no dia 27, provavelmente, desse 27 agora, eu vou falar com o André Camay, que é um sociólogo do Acre. E ele vai falar sobre democracia, vai ser bem legal. Olha E que Veronaldo maravilha. falou que o papo tá massa. Veronaldo é um grande ator e diretor de teatro aqui de Petrolina, que vai estar comigo também um dia desses aí, falando sobre arte. E tem muita gente legal aqui falando coisas e coisas, participando. E é isso, olha. Você consegue Tem ler a, aí o de tem a Selma? Selma aqui. A hipersexualização da mulher nos quadrinhos pode ser um exemplo de desvio de foco, consumir imagem e não questionar conteúdo? Vamos devagar para todas essas camadas. Primeiro, que é a camada que a gente entende de hipersexualização. A hipersexualização é toda vez que eu retiro um elemento. E aí é óbvio que a gente sabe que na nossa sociedade desigual e hierarquizada, as mulheres são mais sexualizadas do que os homens, as mulheres são elementos. Raramente é um homem. Mas a gente tem que pensar que uma coisa é a sexualização, outra coisa é a hipersexualização. A sexualização é quando eu construo um tipo, um biotipo, um tipo físico, um padrão de beleza que é o do consumível sexualmente. Então, a gente já tem, na maioria dos espaços, uma sexualização da figura feminina. Né? Isso daí já acontece. Outra é a hipersexualização. A hipersexualização é eu retirar um elemento de um espaço e inserir no outro. Vamos pensar da seguinte forma. Uma revista pornográfica, ela já é, em si, sexualizada. Ela não tem como ser pornográfica sem estar sexualizada. Né? Mas ela, sexualizada, ela está dentro do regime lógico de que ela se propõe, que é uma revista erótica. Ela vai ser hipersexualizada se eu construir uma ideia de que as mulheres são objetos a serem consumidos e os homens são protagonistas daquelas narrativas. Ela vai ser hipersexualizada quando eu tiro aquele elemento daquela mulher, a mulher ali naquele quadrinho erótico, pornográfico, usando cinta, liga e espartilho, ela está dentro do lugar onde aquilo é usado dentro da nossa cultura sexual. Aquela mulher com aquela mesma vestimenta numa propaganda de cigarro ou cerveja, ela está sendo hipersexualizada. Porque está levando um elemento de um outro suporte narrativo para transformação em produto. Então, o que acontece nos quadrinhos é que os quadrinhos
essa sexualização da mulher, ela tem uma certa constância, mas ela vai e volta nesse universo. E a hipersexualização, ela tem lugares exatos para acontecer. Então, por exemplo, a super-heroína Mulher Maravilha já estar vestida da maneira que ela está vestida não é uma hipersexualização. O uso daquela vestimenta dela para uma outra narrativa, para um outro espaço, para uma outra camada, pode sexualizar ela ou não. Vou dar um exemplo de como funciona isso. Eu trabalhei com Mulher Maravilha, no livro Mulher Maravilha para Presidente, né? E as relações da Mulher Maravilha com a crítica feminista. A Mulher Maravilha nasce como uma personagem do ambiente sadomasoquista. A roupa dela não existe no universo dos super-heróis. A roupa dela não existia na sociedade dos anos 40, no meio social. Você não vai ter uma mulher na rua, nos anos 40, usando bota até o joelho. Aquela bota até o joelho, o espartilho apertado, o tomara que caia, aqueles são elementos visuais do ambiente privado. Aqueles são elementos sexuais de uma dominatrix. O autor da Mulher Maravilha e suas duas esposas eram adeptos do sadomasoquismo. Eles não poderiam assumir na década de 40 porque aquele... como é que chama, meu Deus? É DMV? Não, como é? Que é aquele... Os registros de doença. Que tem aqueles catálogos que dizem o que é a doença. Eu esqueci o nome desse negócio. Não sei, esqueci também. Mas aí, nesse período da década de 40, o sadomasoquismo era visto como doença mental. Então eles não poderiam assumir, mas eles praticavam, né? E aí o que acontecia? Nesse período, o autor resolveu fazer a personagem com uma vestimenta de sadomasoquista. Aqui é DSM e CID, isso mesmo. Isso, ele inseriu... Ele inseriu a personagem... Então o que a gente está vendo é uma sexualização, porque está usando os mesmos instrumentos, mas não tem uma erotização. Quer dizer, a personagem não está vivendo prática sexual. Ela tem o elemento do ambiente privado da sexualidade, mas ela não tem a prática sexual. A prática sexual dela, na verdade, vai acontecer pelo inverso. Depois que o autor dela, o criador dela, morre, e as duas mulheres que acompanhavam com ele a narrativa da Mulher Maravilha, escreviam juntos, apoiavam a escritura dela, elas foram não autorizadas a escrever a Mulher Maravilha porque elas eram mulheres, e a editora, na época, não ia aceitar mulheres escrevendo quadrinhos para crianças. Quem tinha que escrever quadrinho era um homem. Então, quem escreveu a Mulher Maravilha na década de 50, por exemplo, foi um militar, né? Que era totalmente contrário a tudo que a Mulher Maravilha tinha. Então, a Mulher Maravilha era fortona, musculosa, ele disse, não, mulher não pode ser musculosa. A Mulher Maravilha tinha certas liberdades em discursos, não, a Mulher Maravilha não pode ter liberdade no discurso. Então, enquanto a Mulher Maravilha na década de 40 ela era mais próxima do movimento feminista, na década de 50 ela era mais afastada. Quando a gente pensa em sexualização, a confusão se dá porque as duas Mulheres Maravilhas são sexualizadas. As duas. Porque quando você tem uma mulher de biquíni e você tem uma mulher de burca, as duas mulheres estão sendo sexualizadas. Porque está se construindo aonde o sexo dela pode ou não vestir. Perfeito. Né? É onde o sexo pode vestir e pode atuar. A hipersexualização se dá, por exemplo, na década de 90, nos quadrinhos, quando as personagens todas tinham o maiô aterrado, maiô cavado e a virilha aparecendo. Todas elas vestiam um uniforme quase como segunda pele. Então, na verdade, o que a gente está vendo acontecendo na década de 90 é uma hipersexualização, ou seja, aquela erotização da figura está sendo maior do que a presença dela na narrativa. Então é a mulher que cai com a bunda para cima. É a outra que na hora de lutar a calcinha aparece. Quer dizer, não é mais uma questão dos movimentos daquela figura sexualizada. Agora é uma hipersexualização. Os seios dela são maiores, a bunda dela é maior, a cintura é mais fina. Então se constrói a relação com um padrão de beleza, né? Então, alguém perguntou alguma coisa aí. Perguntou, Experimente Body Art perguntou assim, se era, eu acho que ele está falando do DSM, se era tipo uma cartilha de comportamentos. Na verdade, era mais do que uma cartilha de comportamentos. Era como se fosse um dicionário de doenças, né? Que o médico ia lá e dava uma lida e dizia, você se encaixa aqui. E então, representava o que a pessoa tinha. Na minha prática de trabalho, eu sou psicoterapeuta, eu não olho um DSM. Assim, as minhas práticas são diferentes. Quem usa mais esse livro são os psiquiatras, né? A gente conhece por
porque acho que é interessante conhecer, mas não trabalha diretamente, pelo menos na minha prática, né? E não tem hoje a autoridade que tinha, né? Antigamente tinha uma autoridade pétrea, né? Esse documento tinha que seguir o que ele está dizendo, aquilo era exatamente, Isso, inclusive por questões jurídicas. Uma pessoa podia ser isso, presa, uma pessoa podia ser internada em manicômio, se tivesse isso. fazendo uma prática como aquela, né? Não, e assim, a homossexualidade saiu agora, recentemente, né? Assim, do DSM, né? Com uma doença. Sim. Então você vê que são coisas muito atravessadas pela política também, a política moral, né? Do que diz, não só práticas científicas. Nosso horário está acabando, Sávio. Ai, por falar nisso, eu quero que você fale um pouquinho mesmo, assim, do criador do Batman, não, o responsável do Batman virar um cara mais interessante, mais sombrio, que morreu O agora. que morreu agora Den... foi o Dennis O'Neil. O Dennis O'Neil foi um escritor de quadrinhos e tudo, né, que fez várias mudanças no período da década de 70, justamente no período que estava tendo aquela revolução cultural toda. No período da Revolução Cultural, nas mudanças que estavam acontecendo, ele percebeu que tinha que inserir outras questões nos quadrinhos, como questões ambientais, né? Questão de drogas. Era proibido falar de drogas nos quadrinhos na década de 50 e 60. Mas na década de 70, o autor disse, não, se a gente não falar de drogas, o consumo de drogas vai continuar, não tem nada a ver a ausência dessa narrativa na ficção. É pelo contrário, se você faz uma acusação do perigo que aquilo tem, fica mais fácil até para o debate ser social. Então ele inseriu personagens com a questão da droga, ele inseriu personagens com questão de gay, com AIDS e por aí vai. O único defeito que ele cometeu foi que, aí eu falei disso no meu livro, né? O único defeito que ele cometeu, ele foi ótimo, foi maravilhoso, né? Temos que lembrar dele com muito carinho. Mas o único defeito que ele acabou cometendo foi que no período que ele fez essas mudanças aos personagens, ele resolveu mexer na Mulher Maravilha. E em vez de fazer a Mulher Maravilha mais próxima do movimento feminista dos anos 70, ele quase fez a Mulher Maravilha mais próxima daquelas revistas Cosmopolitan, aquelas revistas de moda, né, em que ensinavam como a mulher deveria se comportar. Então, na verdade, ele fez uma mulher mais Damares do que feminista. Ai, E que isso horror! causou. As mulheres, as feministas na época quebraram um pau com ele, né, fizeram acusações. E foi muito curioso, porque provavelmente foi uma reunião feita com um monte de homens e dizendo assim, temos que mudar a Mulher Maravilha. Como é que vamos deixar ela mais próxima da mulher da atualidade? Pega a revista Cosmopolitan, pega a revista Vogue, vamos ver o que essas revistas estão dizendo. E é óbvio que essas revistas são conservadoras e estão dizendo outras coisas que não que o movimento das feministas estavam falando no mesmo período. Então, o único problema, mas ele foi um autor que fez uma revolução, Uma né, revolução, de inserção nos personagens da DC Comics, né? Porque E a isso é Marvel já fazia importante. isso. E isso é importante. Gente, é importante ter gente que tenha coragem de quebrar alguns protocolos, né? Então, assim, em todo lugar é interessante que tenha gente assim como ele. E aí a gente tem um monte de coisa legal aqui, as pessoas falando, que estão gostando. Tem gente perguntando Que quando a bom. gente vai estar juntos novamente. Bora, Também quero faz o volume saber. 2. E deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui. Será que dá tempo, gente? Perguntando Deixa se aí. der tempo. Gostaria de saber o que você acha que vai ser o futuro dos quadrinhos agora com o boom do MCU. Que é isso, gente? E das séries que estão vindo. O que é MCU? MCU é Marvel, não sei o que, universo, que é o universo cinematográfico da Marvel, né? Certo. Que a pandemia mudou todos os projetos que a gente tinha de futuro, né? O futuro agora ele ficou mais incerto com a pandemia. A gente só sabe de futuro que ela vai passar, né? Não é Depende mais também como dos era governantes, antigamente. né? A gente já não pensa o futuro como pensava antes. Eu levei 3 lives falando de futuro. Mas uma coisa que historiador evita prever é a ideia de futuro, né? Porque o futuro ele nem existe ainda. Ele é uma projeção mental, né? Ele não existe nem prático. Não há nada confirmado no futuro. Mas a gente poderia dizer que esse processo pandêmico está mostrando para a gente um momento de respirar e debater essas questões que a gente acabou de ver em narrativas fílmicas, em séries de TV, em histórias em quadrinhos, e o quanto que elas podem ser colocadas na mesa para a gente debater. E que antes a gente não tinha tempo, porque o tempo que a gente tinha era ou de assistir, ou de ler, ou de acompanhar, ou de trabalhar, estudar e fazer outras coisas. Agora a gente tem mais tempo para isso. Então a gente está passando por esse processo. A única coisa que eu poderia dizer, se ainda tenho tempo, tem tempo?
Acho que Tem? sim. Tem. A única coisa que eu Qualquer coisa a poderia gente dizer, conversa de novo. a Só para única coisa que eu finalizar. poderia dizer nessa live para todo mundo, e aí vai escapar até a questão do quadrinho, é de que nós estamos passando por um momento agora de ruptura das relações que a gente tem de conhecimento. Até então, a internet, os meios digitais, estavam passando informação sem essa informação ser construída. Então, o nascimento dessa onda de fake news é isso. É a informação que é distribuída e ela não é pautada numa construção. A gente está passando por um processo agora de modinha de lives como o novo boteco, né? Sentar na live aqui, bater papo, participar com todos vocês aí do novo boteco. Então nós estamos no momento agora em que live foi feita para isso, para a gente debater essas questões, criticar a nossa Isso é muito sociedade legal. e quem sabe construir a partir disso uma nova relação com a informação que a gente tinha anteriormente. A relação que a gente teve até agora com a informação é de que absurdos e mentiras pautados no medo e na ignorância ganharam espaço. Agora é a hora da gente consumir a nós mesmos e fazer valer a relação de conhecimento. Né? Eu vi que você levou para o mau caminho. Esse É um pouquinho as segundas intenções, você sabe como é. Ai, sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Fala do livro meu Deus, do Capitão Futuro. Ah, do Capitão Futuro, é do Anderson Chon. Isso. Ele escreveu um livro agora do Capitão Futuro. Procure Tem no seu perfil. Tem no meu perfil. Eu fiz o texto de introdução do livro, ele me convidou, fiquei honrado com esse convite. Né, uma obra ficcional que ele fez. É uma obra bem dinâmica, de leitura fácil, de leitura acessível para todo mundo, e que fala justamente dessa relação entre herói e presente. Eu vou ter agora, dia 17, uma live com o Anderson. Então, quem estiver aqui ouvindo e ficou curioso com esse livro, cola com a gente, porque dia 17 o Anderson me convidou para uma live, né? E aí faremos essa live. Ó, o William aí, ó. E aí, William? E aí faremos essa live dia 17. Eugênia, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela proposta. Já tá todo mundo falando aí que tem que ter o volume 2. Ai, gente, que massa! Sábio é meu muso, gente. É meu muso desde a adolescência. Eu não vou falar que ele é meu crush desde 14 anos. Porque, né? Ia parecer que eu lhe chamei por causa de segundas intenções. E você sabe. Mas são segundas intenções, né? O programa não é esse? É esse. Então, olha, sabe, brigadão, você é um querido, assim. E quando eu falei que ele é um muso mesmo, porque eu assisti ele e falei, pô, que massa esse negócio de poder ouvir o outro, poder trocar, poder falar das experiências, eu adorei. Sávio, tá terminando, e eu quero te perguntar uma coisa. Diga. Quando o neon é bom, toda noite é noite de luar? Eu vou deixar o tempo passar e não responder e não responder essa pergunta. Vou deixar o tempo passar. Olha, vou fazer eu até leve. Quem sabe a gente responde essa pergunta no volume 2. Aí quem está curioso aí agora, quando a Eugênia me convidar de novo, e a Eugênia que faz essas chamadas maravilhosas, aí eu respondo essa pergunta no segundo volume. Aproveitar para mandar um beijão para você. Você pode me responder também, assim, depois. Claro. Você me responde. Claro. Gente, Sávio tinha uma revista chamada Ousadia. Alguém falou assim, olha a ousadia. Sávio é o dono da ousadia, gente. Vocês estão... Rapaz, a ousadia é do povo, não é mais minha, não. Eu liberei a ousadia pro povo. Eu ainda tenho... Essa revista saiu. O Anderson. Paulão. A Paulão aí, ó. Um beijo. A Alan entrou também. Lu, beijo. Uma revista pornográfica que eu fiz, muito divertida, junto com os amigos, né, que ficou famosa. Uma fama boa e uma fama ruim também, ficou duplamente famosa. Nossa, mas, tem um negócio... O Anderson, tem um rapaz aí chamado Anderson, não é o Anderson Chon, é o Anderson de tatuagem, aquele experimente, aí ele tem uma autografada. Esse Anderson descarado, ele conseguiu achar alguns volumes da ousadia, que na época ela foi vendida por um preço módico de 4, ela foi vendida de R$4. Né? Então essa revista que antes era de 4, o Anderson estava vendendo ela mais de R$10, eu não me lembro qual foi o valor que ele botou. Isso aí não era mais de 4, era uma suruba, já deixou de ser de 4, né? A ousadia deixou de ser de 4. Mas para esse novo ministro da Educação, tudo que passa de 2 minutos de sexo, né, e que envolve mais do que procriar,